pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Cooper, sou médico veterinário, sou diretor da Animal Care UTI, atuo na especialidade de terapia intensiva e pneumologia veterinária e hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês, que é a utilização da ventilação mecânica na rotina de terapia intensiva dos serviços veterinários, tá certo? Mas para isso a gente também vai ter que entender um pouco sobre insuficiência respiratória, como diagnosticar esse paciente, se é necessário ter recursos mais avançados para ter esse tipo de diagnóstico, ou se clinicamente, muitas vezes a gente consegue interpretar que um paciente tem necessidade ou não de ir para um recurso mais avançado como a ventilação mecânica. E também entender até onde a gente pode ir com as manobras e estratégias de oxigênio terapia do nosso paciente. Então essa aula vai ser bem resumida. Caso vocês queiram avançar um pouco, tem o conteúdo mais avançado ou mais específico, mais detalhado dentro do geraçãovet.com, vocês podem estar lá acessando para ver outras aulas e outras informações relacionadas à pneumologia ou ao intensivismo, pneumointensivismo dentro da medicina veterinária, tá certo? É um recurso muito interessante, a ventilação mecânica, e ao mesmo tempo muito recente, então teve algumas quebras de paradigmas, algumas quebras culturais para que a gente introduzisse isso de fato dentro do mercado. Aqui em Curitiba, posso dizer que é em torno de 5 anos que isso virou uma realidade e hoje a gente tem total validação e ciência do quanto isso aumenta a sobrevida dos pacientes a partir do momento que eu consigo ser precoce dentro das minhas tomadas de decisão e também consigo, de fato, entender quando um paciente ele precisa de um recurso mais avançado e, consequentemente, não permanecer com ele muito tempo em estratégias que, por critério, já deveriam ter ido para a ventilação mecânica. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa aula, mas antes de aprender isso, a gente não vai conseguir escapar um pouquinho da necessidade de um entendimento aqui um pouco mais superficial em relação à fisiologia respiratória do nosso paciente, tá certo? O principal objetivo da fisiologia respiratória é fazer a troca entre essas principais moléculas de oxigênio e CO2, tá? Então eu capto o oxigênio que está disponível no ar ambiente, coloco ele para dentro do meu pulmão através de uma mecânica ventilatória envolvida nisso e esse oxigênio ele vai ofertado e transportado para todo o meu organismo através da hematose pulmonar, o sistema cardiovascular envolvido e, consequentemente, o metabolismo celular faz o consumo desse oxigênio e a liberação de um CO2. Esse CO2 que é liberado a nível orgânico, a nível sistêmico, ele também precisa retornar até o nosso leito pulmonar para que o pulmão, através de algumas diferenças de pressões, coloque novamente esse CO2 para fora do ambiente e assim isso de forma sincrônica e continuada o sistema respiratório vai fazendo a troca. Qual que é o mais importante para eu entender aqui em relação a essas duas moléculas? Um ponto-chave que vai facilitar o nosso entendimento lá dentro da matéria de ventilação mecânica, que é uma fração de inspiração de oxigênio. Então eu tenho que entender que esse oxigênio no ambiente ele está em torno de 21% disponível. Isso independente de onde eu esteja, ou seja, independente das variações de altitude. Por quê? Porque a altitude também deixa o ar mais rarefeito. Mas a concentração, o percentual de oxigênio disponível na atmosfera é de 21% e o resto é de outros gases, certo? Então, a gente vai falar de fração de inspiração de oxigênio, que é a FiO2, ela representa 21%. Qual que é a variação que a gente pode ter de mudança na minha capacidade fisiológica de conseguir oxigênio? Por exemplo, se a gente tiver numa cidade um pouco mais elevada, como Curitiba, a pressão de oxigênio ela é menor, a concentração ela é a mesma. A fração de inspiração aqui ou a nível médio do mar, lá na praia, vai ser sempre 21%. Mas a concentração, a pressão de oxigênio, ela vai ser variável. Por quê? Porque a pressão ela tende a ser maior conforme a gente está mais perto do nível médio do mar. Então, em Machu Picchu, as pessoas têm muito mais dificuldade respiratória. Muda o percentual de oxigênio? Não, continua 21%. A grande questão é que a pressão que é exercida sobre a cabeça das pessoas, ela é menor e, consequentemente, se eu fizer uma proporção desse percentual de oxigênio lá em Machu Picchu, ou aqui em Curitiba, ou em nível médio do mar lá na praia, vai ser percentuais, pressões diferentes de oxigênio que vão estar disponibilizados para que eu consiga fazer, de fato, a troca, a hematose pulmonar. E a gente vai ver também que existe uma relação de gradientes de pressões e por isso que a gente tem que aprender essa conversão. Por exemplo, na praia, a pressão é em torno de 760 milímetros de mercúrio. Isso representa o quê? 100% dos gases. Quanto que é o oxigênio? 21%.
isso vai me dar um X, e esse X, se vocês fizerem a regra de 3, vai ser em torno de 160 milímetros de oxigênio, ou seja, estou falando só de oxigênio agora. Então a pressão de oxigênio disponível para eu respirar na praia, ela é em torno de 160 milímetros de mercúrio. Curitiba, já estamos numa altitude maior, o ar está mais rarefeito, e a pressão de todos esses gases em milímetros de mercúrio é em torno de 680. Mesma coisa, se eu fizer a relação para 100% dos gases e só querer obter o percentual de oxigênio, isso vai me dar um X. E se vocês fizerem a conta, esse X é em torno de 140 milímetros de mercúrio, tá certo? Isso de disponibilidade, para que eu consiga fazer o meu processo de ventilação. E a gente vai falar muito de oxigênio, por isso que é importante fazer essas correlações, tá certo? Esse gás que está disponível no nosso ambiente para a gente fazer o processo da respiração acontecer, ele tem que ter uma mecânica envolvida para que esse ar saia do ambiente externo, entre para o ambiente interno e, consequentemente, do ambiente interno vá para o ambiente externo novamente e isso seja cíclico, tá certo? Isso envolve um processo chamado ventilação. Então, quando a gente fala de ventilação ou ventilar um paciente, nada mais, nada menos, a gente está falando de ciclos ventilatórios, ou seja, de inspirar o ar e expirar esse ar que está do ambiente externo para o ambiente interno e vice-versa, tá certo? E quando a gente fala de respiração, é o processo de hematose pulmonar propriamente dita, ou seja, essa ventilação me gera volumes alveolares e esses volumes, eles carregam para dentro o oxigênio e para fora o CO2. E também tem o envolvimento de todo o transporte de oxigênio e CO2 a nível sistêmico, que é do processo de respiração celular propriamente dita. Então, todo esse volume que é gerado no momento da inspiração e expiração, quando eu estou inspirando, eu tenho uma pressão alveolar. E aí a gente pode fazer com que essa pressão, calcular essa pressão alveolar, seja para oxigênio ou para CO2. Mas eu tenho uma certa pressão alveolar. Aqui, de oxigênio vai ser em torno de 110 milímetros de mercúrio, por exemplo, tá? E de CO2 em torno de 40 milímetros de mercúrio. Essa pressão alveolar, ela acaba sendo no momento da inspiração maior do que a pressão que estava lá na atmosfera. Por quê? Porque eu aumento, através de algumas variações de pressões, a área alveolar. Então, de forma muito rápida, no momento da inspiração, essa pressão alveolar tem que ser maior do que a pressão atmosférica. O oposto acontece na expiração. Essa pressão alveolar, como eu vou diminuindo a minha área, ela acaba sendo, maior do que a pressão atmosférica, porque eu tenho mais pressão. E todo esse volume que é gerado nesses processos de ventilação me gera uma determinada variação de pressão. A gente viu que no ambiente externo, então, é 160 milímetros de mercúrio, se a gente considerar que estamos na praia, certo? A partir do momento que eu inspiro, esse volume alveolar, através de alguns mecanismos que a gente já vai ver daqui para frente, ele faz com que aumente a área alveolar e essa pressão alveolar ela seja menor em relação a todo o volume. Não estamos falando diretamente de oxigênio nem de CO2, tá? Mas de um volume alveolar, isso me gera uma determinada pressão e ela é menor do que a pressão atmosférica. No momento que o meu pulmão está distendendo, a área alveolar está aumentando e a tendência é que o ar seja forçado para dentro do pulmão, tá certo? Para ocupar essa área que foi aumentada. Então, nesse momento de inspiração, a pressão alveolar desses gases é maior, tá? A pressão de oxigênio, se eu for fazer uma relação, ela chega aqui disponível para a gente em torno de 160 milímetros de mercúrio, alguma coisa se perde na via respiratória, e aqui a pressão alveolar de oxigênio vai chegar em torno de 110, 100 milímetros de mercúrio, e de CO2 em torno de 40 milímetros de mercúrio, tá certo? Na expiração, o processo ele já é diferente. A pressão alveolar, como essa área começa a diminuir, a regredir para a posição original, ela força esse volume que está dentro do alveolar para fora. Então, a tendência é que esse volume que está maior, depois da fase inspiratória, para ele sair, ele exerce uma pressão maior a nível alveolar. Por isso que a pressão alveolar na expiração acaba sendo maior do que a pressão atmosférica, tá? Mas para a gente entender, então, que esse ato de ventilar, isso me gera variações de pressões e através de volumes alveolares que são gerados, e a gente vai começar a calcular isso por pressões do oxigênio e pressões do CO2 e para entender melhor essa mecânica. Quando esse volume, então, ele atinge a área alveolar, ele me gera essas pressões e por gradientes de pressões, diferenças de pressões, a tendência é que ambientes que tenham maiores pressões façam a difusão, ou seja, migrem para ambientes que têm menores pressões. Quando isso acontece, isso me gera um fluxo.
um volume que é carregado e uma determinada pressão. Então a gente vai falar aqui muito sobre fluxo, volume e pressão daqui para frente também. Mas para vocês entenderem que diferenças de pressões de ambientes maiores, então eu tenho pressões geradas maiores, geradas pelo volume alveolar que chegou na fase inspiratória, e aí que entra a questão da gente fazer o percentual, de ver o percentual da fração inspirada e o quanto isso se converte em pressão alveolar propriamente dita de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio aqui chegando numa pressão em torno de 100, 110, ele vai estar disponível para que o capilar que esteja passando embaixo com uma pressão arterial de oxigênio seja menor, faz com que a pressão que está maior de oxigênio a nível alveolar, ela faça a difusão e migre para um ambiente de menor pressão que está dentro do capilar. Aqui é o leito arterial, onde vai para todo o organismo, é consumido, retorna no meu capilar venoso com uma pressão de oxigênio menor, porque o organismo, a nível celular, já fez o processo de respiração e já o metabolismo já consumiu esse oxigênio que foi realizado, que foi ofertado aqui na hematose pulmonar, tá certo? O mesmo acontece com o CO2, eu tenho uma pressão de CO2 aqui relativamente maior do que a pressão de CO2 a nível alveolar, por isso que o CO2, a tendência é ele fazer difusão para fora, do leito capilar para fora, ou para dentro do alvéolo, mas fora do leito capilar, e o oposto, o oxigênio do leito alveolar para dentro do capilar, tá certo? Essas frações de inspiração de oxigênio, junto com algumas moléculas e gerando um determinado volume, me geram uma certa pressão inspiratória, e aqui a gente está falando de oxigênio, e através do mecanismo de inspirar e expirar, que esse processo ele fica constantemente ativo, sendo realizado a troca, tanto para a parte de geração de volume, captação de volume e eliminação de volume, quanto para a hematose propriamente dita, tá bom? O processo de inspiração ele é um processo ativo, ou seja, eu tenho queima energética para que a minha musculatura, principalmente diafragmática, faça a contração e aumente a minha área intrapleural, onde já tem uma pressão negativa. Então, esse espaço intrapleural, ele já tem uma pressão negativa e faz com que a tendência seja que de uma pressão negativa, quando eu faço mais pressão negativa, a tendência é que o órgão que esteja lá dentro, ele sofra o efeito de complacência, ou seja, ele abre. Mas eu tenho que ter esse mecanismo, é uma pressão. Pense que é um órgão que está dentro de uma caixa, se eu tenho em volta dele, fechado, uma pressão negativa, se eu abro essa caixa, a tendência é me gerar mais pressão negativa e, consequentemente, esse órgão querer fazer a distensão dele, tá? Esse mecanismo de complacência pulmonar acontece porque existe atividade energética, queima energética, para que tenha contração dessas musculaturas. As principais musculaturas, então, é a diafragmática e intercostal do nosso sistema respiratório. Tá? Já o processo de expiração ele já é um processo passivo, na maior parte das vezes, salvo exceções quando eu tenho alguma patologia ou quando eu estou em atividade física, mas numa respiração em repouso, essa expiração ela já é um relaxamento. Por quê? Porque a tendência do órgão que está lá dentro, que é o pulmão, é ter um mecanismo de complacência e retornar para a posição original dele, tá certo? Então, inspiração, eu tenho queima de queima energética para fazer contração muscular, e a expiração já é relaxamento de toda essa musculatura do sistema respiratório. Isso faz com que, de forma constante, esse volume seja gerado para dentro e para fora, tá certo? A grande questão é que lá dentro, para que isso ocorra, esse mecanismo ocorra, eu tenho pressões que a gente chama de pressões transmurais, que tem essas diferenças de pressões. Eu explico isso um pouco melhor lá nas aulas de fisiologia dos cursos de ventilação mecânica, mas essa fisiologia ela tem uma complexidade. Eu acho linda essa complexidade de uma maneira geral, porque tem que ter tudo muito bem encaixadinho, e o porquê que isso acontece é uma forma muito perfeita da natureza agir, tá? Mas mais para vocês entenderem que existe um envolvimento, por exemplo, de um ambiente externo. Vamos fazer uma simulação aqui. Aqui é o meu alvéolo, e aqui fora está a minha caixa torácica, fechando esse alvéolo. Eu tenho uma determinada pressão aqui fora, eu tenho uma pressão aqui intrapleural, eu tenho uma pressão alveolar. Essa pressão aqui fora, em determinados momentos do ciclo, ela exerce uma força para cá. Se fosse só essa força, o pulmão fecharia. Por isso que a pressão alveolar no momento da inspiração, ela é maior do que a pressão atmosférica, do que a pressão que está aqui fora, certo? E eu também, do que a pressão que está aqui fora. E eu também tenho uma pressão intrapleural, para fazer com que esse mecanismo, de fato, ele ocorra em inspiração e expiração, onde ela é negativa, e conforme essa área aumenta, intercostal e diafragma aqui aumenta, a tendência é que essa pressão transmural exerça uma força para cá, que seja maior, por exemplo, do que a pressão que está aqui fora. Ou seja,
numa pressão que era negativa, passa a ser mais negativa ainda, então essa pressão aqui passa a ser mais positiva, ou seja, essas variações de pressões fazem com que o pulmão fique constantemente abrindo no ato da inspiração e retornando à posição original. Se não existisse pressões diferentes aqui dentro da minha caixa torácica, uma pressão negativa, ou não existisse pressões atmosféricas diferentes nos momentos de ciclos, de fases do ciclo respiratório, aí a gente não conseguiria manter esse sistema respiratório de forma constante trabalhando, tá certo? Então eu tenho aqui uma pressão alveolar que numa fase inspiratória ela passa a ser negativa na inspiração, o volume vai enchendo, ela retorna a zero, já inverte na expiração, onde esse volume vai saindo, a pressão alveolar começa a diminuir até o final da inspiração, tá? A fase de ciclo respiratório é inspiração, pausa inspiratória, expiração e pausa inspiratória, tá? Inspiração, pausa inspiratória, expiração e pausa expiratória. A pressão do órgão em si, do parênquima pulmonar, que a gente chama de pressão transpulmonar, ela também varia, né? Se a pressão alveolar ela tem uma diminuição, a pressão do órgão também. E a pressão intrapleural ela vai diminuindo nessa fase inspiratória. Posteriormente, ela passa de negativa para mais negativa ainda. Então a gente fala que o gradiente de pressão aqui acaba sendo positivo, tá? Mas a pressão é negativa. Então eu explico melhor isso lá no curso de ventilação também, esses gradientes, essas diferenças. E na expiração, ela já da pressão mais negativa passa para uma pressão menos negativa, mas ainda com gradiente de pressão positivo, tá vendo? Então tem envolvimento, essa pressão transmural, do que é a pressão alveolar, a pressão transpulmonar e a pressão intrapleural, isso tudo trabalhando em equilíbrio para que o sistema respiratório continue ativo e com o mecanismo. E falando propriamente dito de uma capacidade pulmonar, eu tenho, quando esses volumes são gerados, um volume constante que a gente chama isso de volume corrente, ou volume tidal, tá? Esse volume corrente, ele é constante em fase inspiratória, expiratória, inspiratória, expiratória, inspiratória, expiratória. Se eu dou uma suspirada, esse volume ele pode atingir uma capacidade maior, um volume reserva inspiratório. Ele abre mais ainda o pulmão. E se eu expirar, tentem fazer esse exercício aí em casa. Expirou. Quando terminou a fase expiratória, na pausa expiratória de vocês, joguem ainda um pouquinho mais o ar para fora, tudo que vocês puderem. Ele vai ter um volume de reserva expiratória ainda, só que para o pulmão não fechar constantemente, ele tem um volume residual. Esse volume residual eu não consigo forçar, tá certo? Algumas literaturas dizem que esse volume residual, ele é um volume que tem influência na pressão expiratória final positivo, tá certo? E esse mecanismo, de fato, ele só ocorre porque eu tenho alguns gatilhos que são quimiorreceptores centrais. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Os quimiorreceptores, seja periféricos ou centrais, mas vamos falar mais dos centrais, eles têm uma interpretação em relação a pH, ou seja, variações de pH, variações de oxigênio e variações de CO2. Quando essas variações são interpretadas pelo sistema nervoso central, por esses quimiorreceptores, eles me dão os gatilhos ou os drives ventilatórios. Tá? Então, se eu tenho um paciente muito deprimido, eu posso ter influência na minha mecânica ventilatória. Se eu tenho um paciente que está muito sedado por efeito de fármacos, eu posso ter influência nessa minha mecânica ventilatória. Se eu tenho um paciente com lesão pulmonar que está tendo hipoxemia, ele vai aumentar o drive respiratório, porque ele teve influência na minha mecânica, ele influencia na minha mecânica ventilatória para aumentar o drive, aumentar as ventilações, para que eu consiga, de fato, respirar mais. E se eu tenho influência também no CO2, eu também vou ter alterações de drive respiratório, tá certo? Porque isso tudo me dá gatilhos para saber se o organismo ventila menos, tem menos incursões respiratórias, ou faz uma taquipneia, uma hiperventilação, alguma coisa assim, disparando mais drives ventilatórios. E agora falando a nível de volumes que foram gerados, a gente viu que existem pressões variáveis, pressão. Quando a gente fala de oxigênio e a gente está se referindo ao alvéolo, a nomenclatura disso é através de um A maiúsculo, tá? Então, pressão alveolar de oxigênio. Quando a gente fala de pressão de oxigênio a nível capilar arterial, a gente refere isso pela nomenclatura com Azinho, tá certo? Então, eu tenho maiores numa condição normal, eu tenho pressão alveolar que foi gerado na minha fase inspiratória, e a gente viu lá que chega em torno de 100 milímetros de mercúrio. Aqui embaixo está passando uma pressão arterial de oxigênio em torno de 40. Então, diferenças de pressões. Numa condição normal, onde ambientes de maiores pressões vão para ambientes de menores pressões. E olha só, o CO2 também, só que a variação dele é muito mais sutil, tá?
o organismo já consumiu o oxigênio, voltou aqui em torno de 40. Agora, de CO2, ele também fez a liberação de CO2, certo? Isso representa, pessoal, em torno, essa troca a nível celular, em torno de 5 milhões de mercúrio, através desse catabolismo, essa eliminação celular de CO2, e esses 5 milhões de mercúrio, ele vem aqui para o meu leito capilar. Quando ele chega aqui, ó, tá vendo que a pressão alveolar de CO2 é menor do que a pressão arterial de CO2? Então, esses 5 milhões de mercúrio, a tendência dele é que passe. Por que só 5 milhões de mercúrio? Tá? Ou menos até. Porque as pressões elas vão se equilibrar. Por isso que o sistema respiratório precisa estar constantemente ativo. Porque ele só, se respirasse e parasse, não tenho mais diferença. Eu fiz toda a difusão para equilíbrio dessas pressões e depois disso eu não tenho mais essas variações de pressões para que tenha difusão. Tá certo? Mas eu tenho algumas patologias que interferem nessa relação entre ventilar, então aqui é ventilar, e perfundir, tá? Perfusão a gente usa através do quê, tá? E ventilar. Existe uma relação de troca, essa relação de troca ela tem que ser homogênea, certo? Eu perco essa relação de troca a partir do momento, por exemplo, que eu tenho uma obstrução de via aérea, algumas doenças que me gerem algumas alterações de via respiratória, por exemplo, bronquite crônica, DPOC, asma. Isso faz com que eu tenha uma dificuldade de gerar volumes alveolares com pressões alveolares, seja de oxigênio ou de CO2, tá? Algumas características que a gente já vai ver aqui para frente também, mas mais para vocês entenderem que isso pode me gerar baixas gradientes por essas condições de diminuição da pressão alveolar a partir do momento que eu tenho um processo obstrutivo. E quando eu tenho um processo obstrutivo também, uma interferência hemodinâmica, que é no leito capilar, eu também tenho dificuldade de troca. Tá vendo que aqui a difusão não acontece muito bem porque a pressão arterial de oxigênio, por exemplo, quase já não está chegando aqui no capilar. Então o alvéolo ele começa a saturar, porque a mecânica continua ativa. Então a pressão era 100, não conseguiu fazer troca, veio mais uma pressão, veio mais um pouco de oxigênio, foi aumentando essa pressão. Ou quando eu coloco muito oxigênio em terapia no meu paciente também e não avalio a função hemodinâmica desse paciente, eu posso ter altas pressões alveolares, mas não tenho gradiente de troca, tá certo? E agora entendendo alguns conceitos da patologia em si, da insuficiência respiratória em si, a gente tem que saber que oxigênio ele é pouco solúvel, ou seja, qualquer alteração que eu tenha dentro do meu parênquima pulmonar, seja um edema cardiogênico ou não, seja uma lesão por uma inflamação por SARA, qualquer coisa que influencie meu leito capilar, existe uma dificuldade dessa difusão, porque eu tenho um aumento da permeabilidade da minha parede aqui do alvéolo, certo? Aumento da permeabilidade não, uma influência, uma inflamação que dificulta a permeabilidade, a difusão. O CO2 já não tem tanta influência nisso. Por quê? Porque ele é 250 vezes mais difusível do que o oxigênio, tá? Essa interface alvéolo capilar, ela tem que ter uma parede fina para que isso aconteça e uma dinâmica, ou seja, uma condição de perfusão adequada e uma condição de ventilação adequada. Se eu tenho desequilíbrio em alguma dessas relações, eu tenho aumentos e diferenças dessas variações, tá? Dessa relação entre perfundir e ventilar. E se eu tenho alguma interferência, como a gente viu, a nível de parênquima pulmonar, eu vou ter mais dificuldade também, porque eu estou influenciando nessa interface, nessa parede que deveria ser fina para facilitar essa difusão, esse gradiente de troca. E eu classifico as insuficiências respiratórias como dois tipos. Ou do tipo 1, que ela está relacionada à hipoxemia, ou seja, tudo que me leva a ter dificuldade de pegar o oxigênio a nível alveolar e colocar para dentro do capilar e gerar uma difusão ou dissolver esse oxigênio a nível arterial, tá? Ou seja, geralmente estão relacionados com parênquima pulmonar. O que pode influenciar no parênquima pulmonar? Algumas patologias, por exemplo, crise asmática, piora DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, as próprias pneumonias, os edemas pulmonares ou as síndromes de angústia ou desconforto respiratório agudo que fazem lesões desse parênquima pulmonar, tá? Então, falha do tipo 1 está relacionado à hipoxemia. Já a falha do tipo 2, ela está relacionada com outras alterações que não estão ligadas ao parênquima pulmonar. E elas tendem a gerar, em vez de hipoxemia, uma hipercapnia, ou seja, acúmulo do CO2. O que pode acumular CO2? Lembra lá que a gente falou dos quimiorreceptores centrais, pacientes que têm alterações no sistema nervoso? Ou doenças de via aérea. Então, pacientes que têm obstrução de via aérea, uma própria bronquite, uma própria
asma em si. Na fase de hipoxemia, ela já vai estar agudizada. Numa fase crônica, como inspirar é um processo ativo, eu consigo colocar o ar para dentro. O problema é que se essa via está mais fechada, o momento de relaxamento dificulta a saída do ar. Isso faz o quê? Que comece a se acumular CO2 a nível sistêmico, tá? Ou problemas de caixa torácica, como alterações também em espaço intrapleural, onde a gente viu que o pulmão ele precisa trabalhar, ele precisa expandir. Qualquer influência que tem dentro da caixa torácica que não deixa o pulmão expandir, o pulmão não trabalha, ele começa a acumular CO2 também. Esse tipo de falha, então, a gente chama de falha respiratória do tipo 2. Então, falha do tipo 1, hipoxemia. Falha do tipo 2 é hipercapnia, tá? O que pode fazer isso, então? Drogas, que eu tenho depressão do sistema nervoso central, traumas, hack medular, miastenias, que são doenças neuromusculares, influenciam na musculatura respiratória, traumas do tórax, que daí gerou hemotórax, pneumotórax, edema de glote, que daí é via respiratória, dificuldade de entrar, são só alguns exemplos, mas existem N patologias para que a gente classifique as nossas insuficiências respiratórias. No geral, a do tipo 1, que está relacionada à hipoxemia, então a pressão arterial de CO2 ela vai estar normal, ela não vai ter influência. Por quê? Porque CO2, hipercapnia, a gente está falando de falha tipo 2, mas aqui ele também fala que pode estar diminuída. Por que pode estar diminuída, gente? Porque quando eu tenho uma hipoxemia, lembra lá que a hipoxemia nível central, o organismo vai fazer o quê? Dar mais drive, disparar mais incursões respiratórias para que eu consiga, de fato, suprir essa falta de oxigênio a nível sistêmico, né? E isso faz com que o CO2 comece a ser eliminado, porque CO2 é uma molécula de ácido, e esse ácido, quando ele é muito ventilado, hiperventilado, ele elimina muito CO2, ele faz com que a nível sistêmico esse CO2 possa estar diminuído também, tá? E a diferença entre o oxigênio que está no alvéolo e o oxigênio que está na artéria acaba sendo um gradiente maior. Esse gradiente alvéolo arterial, ele passa a ter um espaçamento maior. Por quê, pessoal? Porque a nível alveolar de oxigênio, como eu não tenho doença que impede o oxigênio de chegar até o alvéolo, a pressão alveolar vai estar normal. O problema vai ser aqui na difusão. Ou seja, o oxigênio chegou em pressão alveolar aqui, boa, em torno de 100, por exemplo. O problema é que eu tenho uma inflamação aqui, bem importante, um edema, que impede que esse oxigênio chegue no capilar. Ou seja, a difusão ela vai estar dificultada. Isso aumenta, porque a pressão do oxigênio na artéria vai estar diminuída. Então, essa diferença, esse gradiente alvéolo arterial, ele vai estar alargado. Eu tenho uma má resposta ao oxigênio, ou seja, eu forneço oxigênio terapia para esse paciente, ele pode até melhorar alguns índices, como saturação, mas não necessariamente ele vai me dá uma resposta super positiva, e tanto de índice de oxigenação, algumas metas e alvos que a gente tem para avaliar a função respiratória, principalmente de oxigênio desses pacientes, tá certo? Raio-X geralmente apresenta infiltrados pulmonares, e eu tenho uma relação entre a pressão arterial de oxigênio com a fração de inspiração menor do que 300. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Já no tipo 2, então, não tem nada a ver com oxigênio, está falando de CO2. Então, eu tenho retenção de CO2 porque ele dificultou o processo de ventilação. Então, quando a gente fala de ventilar um paciente, a gente ventila para me gerar volumes alveolares para o oxigênio vir, mas também para o CO2 sair, tá? Então, uma hipercapnia, ela vai me gerar um aumento dessa pressão de CO2, o pH cai, porque pH é inverso com o CO2, e inversamente proporcional com o CO2 e diretamente proporcional com o bicarbonato, tá? Mas se eu jogo ácido para fora, o meu pH ele tende a diminuir, tá certo? Uma boa resposta, então, ao oxigênio, porque não tem influência de parênquima pulmonar, ou seja, se eu forneço oxigênio para esse paciente, ele vai estar com os índices bons. Raio-X pode estar normal, porque o problema não é parênquima pulmonar, a gente está falando aqui de outras condições de CO2 agora, que pode estar atrelado à via respiratória, a caixa torácica, sistema nervoso central, mas nada a ver com parênquima pulmonar, tá bom? Ou uma diminuição do volume pulmonar. É muito comum, gente, na clínica de pneumologia, a gente vê que paciente que tem doença de via respiratória, às vezes eles tendem a forçar o ar, porque lembra que o ar, ele inspirando, ele tem um processo ativo, mas a saída é relaxamento, então às vezes eles tendem a forçar esse ar para sair e começam a fazer um processo de respiração abdominal, ou seja, eu falo bastante sobre isso lá no curso de ventilação também, e numa matéria de fisiologia respiratória um pouco mais detalhada, tá? Mas a tendência é que às vezes no raio-x possa fazer com que eu tenha áreas de pulmão fechadas, porque eu estou forçando muito esse ar a sair. Então, numa condição normal de pressão arterial de oxigênio, a partir do momento que ele vai migrando
por uma instalação de uma insuficiência respiratória, a tendência é esse oxigênio ir caindo. Então ela se instalou, essa pressão de oxigênio começa a cair mais, começa a ter uma insuficiência respiratória inicial com uma baixa pressão de oxigênio, e aí, daqui para frente, a tendência é só piorar. Conforme essa insuficiência respiratória vai sendo instalada, ela vai diminuindo, ou seja, até chegar num ponto crítico e gerar uma insuficiência respiratória mista. Por quê? Porque o CO2 também, a tendência, por exemplo, numa ira que comece por uma lesão pulmonar, numa insuficiência respiratória que comece por uma lesão pulmonar, esse paciente ele começa a fazer o quê? Disparar mais drive respiratório. Então lembra lá que joga CO2 para fora, o CO2 cai quando eu aumento a ventilação, aumentando a ventilação, começa a instalação também de uma outra condição aqui, e aí nessa instalação ele inverte os papéis. Por quê? Porque começa a ter processo de mais dificuldade respiratória, de dificuldade de ventilação, e essa fadiga respiratória ela vai migrando também, aqui é um ponto de fadiga importante, onde começa, dentro de uma insuficiência respiratória mista, tá? Ou seja, vocês podem ver insuficiências respiratórias que têm tanto hipoxemia quanto hipercapnia, provavelmente é mista, porque uma levou a outra, ou seja, uma começou por parênquima pulmonar, ele começou a fazer alteração no CO2, ou começou pelo CO2 e fez alteração na capacidade de troca, porque esforço respiratório, gente, se é de via aérea, consequentemente com o tempo, se não tratado, vai fazer lesão pulmonar, de parênquima pulmonar. E se começou pelo parênquima pulmonar, consequentemente esse fluxo respiratório vai fadigando e vai dificultando também o processo de eliminação, de ventilação, consequentemente vai fazendo hipercapnia, acúmulo de CO2. E eu tenho algumas metas fisiológicas, então, numa falha do tipo 1, na hipoxemia, que eu preciso elevar essa pressão arterial de oxigênio. Eu preciso melhorar a saturação desse paciente. Eu preciso pensar em reverter a causa. Se eu estou falando de parênquima pulmonar, eu vou ter que ir atrás da causa. É pneumonia? Vamos lá, vamos atrás da causa. Se alguma edema pulmonar, vamos lá, preciso tirar ele do edema. E até lá, aqui eu começo a fornecer oxigênio para melhorar esses índices aqui, tá? No tipo 2, eu preciso diminuir PCO2, eu preciso melhorar a ventilação dele. Por que acumulou? Muito deprimido, vou melhorar a questão de atividade, de atitude do paciente. É trauma crânioencefálico, ventilação protetora, uma manobra. Né? A tendência é que CO2, como é ácido, também tem um alvo de sempre normalizar o CO2, para não deixar o organismo ácido. A acidose, a gente sabe que faz milhões de alterações, vasodilata o paciente, dificulta a ação de antibióticos, predispõe a trombo, ou seja, várias causas que podem estar relacionadas com a acidose. Então, um alvo que eu tenho dentro de uma hipercapnia, isso geralmente manobra acaba sendo ventilação mecânica mesmo, não tem oxigênio terapia. Às vezes a gente pode usar para tentar eliminar um pouco o CO2 como manobra de lavagem, mas existem alguns consensos e hoje eu atuo muito com ventilação protetora e de forma mais dinâmica e mais rápida de resolver esses quadros, tá certo? E reverter a causa também, esse é o nosso alvo terapêutico. E aí eu consigo fazer um diagnóstico de insuficiência respiratória na minha abordagem clínica? O que vocês acham? Vamos tentar ver como que está a condição desse paciente aqui. Ele chega no leito de vocês, posição ortopneica, já está em oxigênio terapia. Ele está falando assim, desesperadamente, eu preciso de ar, e vocês já colocaram na oxigênio terapia. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que a gente tem que saber o limite, até onde a gente vai com oxigênio terapia, tá? Como que a gente pode avaliar? Através de padrão respiratório. Tá utilizando musculatura acessória, coisa que, por exemplo, não é intercostal e diafragma. Tá usando pescoço, abdômen, tá em posição ortopneica, patência de via, desesperado para respirar. Então isso eu já posso falar, olha, esse paciente tem critério para insuficiência respiratória, eu vou investigar mais, né? E não vou permanecer com ele muito nessas condições, porque a cada minuto que você passa, mais lesão pulmonar e, consequentemente, hipoxemia você está gerando no paciente e disfunção múltipla orgânica, então é importante ser precoce nessas horas, tá bom? Através de frequência respiratória, então isso é um índice de critério de ventilação mecânica. O paciente que tem taquipneia persistente, dificuldade respiratória persistente, aumento da frequência respiratória acima de 60, 70, alguma coisa está errada. Ele tem critério, muitas vezes, se não está respondendo ao oxigênio, já tem critério para a gente pensar em manobra ventilatória, tá? Respiração paradoxal, principalmente abdominal, ou seja, aquele paciente que começa a usar muito o abdômen para tentar ventilar, para tentar respirar, e esforço respiratório aumentado, que nem a gente conversou também. Olha só a posição dele, um outro vídeo. Isso daqui é um desespero. Pode ser edema pulmonar cardiogênico? Pode. Qual que é a melhor condição de você permanecer com esse paciente?
esperar 6, 12, 24 horas, talvez ele sair do edema, ou iniciar uma manobra ventilatória, onde eu inclusive posso dar um suporte de pressão positiva da via respiratória e pressão positiva final para às vezes facilitar e ajudar a abertura desse alvéolo e jogar o edema para fora, tá bom? Olha esse outro padrão respiratório. Isso aqui tá falando, gente, tem insuficiência respiratória instalada. Tá vendo que ele tá fazendo o que a gente chama de tiragem intercostal? Vamos ver se tem outro vídeo dele aqui. Olha só, inclusive, ele está usando musculatura do pescoço para respirar. Será que o problema é parênquima pulmonar? Então, nesse caso especificamente, a gente optou por fazer a gasometria, que tem de imediato. Então, quem tiver gasometria vai ajudar muito, a gente já vai falar sobre isso também. Mas, esse paciente, a gente tinha um acúmulo de CO2. Acúmulo de CO2, o que é, gente? Ou via respiratória ou caixa torácica. No raio-x não tinha nada, no FAST torácico não tinha nada, a nível de caixa torácica. Então, sistema nervoso central, princípio ativo. Então, o que sobrou pra gente é a via respiratória. Vamos fazer o quê? Broncoscopia desse paciente, laringoscopia, para tentar visualizar se eu tenho padrão obstrutivo, tá? Ou restritivo de via respiratória fazendo isso. E não deu outra. Na laringoscopia, a gente já notou um pulmão em região de laringe, um tumor em região de laringe, e aí esse paciente fez uma traqueostomia temporária e resolveu todo o quadro. Mas ele já estava migrando também para uma lesão pulmonar, porque esse esforço respiratório, o ar não conseguindo passar, isso faz com que esse mecanismo respiratório vá sendo inflamado de uma maneira geral. E interpretação de dispneia. O que é dispneia, gente? Dispneia é o ato de trazer para o consciente a necessidade de respirar, de ventilar. Então, olha só que interessante. Dispneia não é o paciente taquipneico. Às vezes pode ser calor, que eu não tenho sudorese, troca calor por ventilação. Dispneia pode estar está relacionado com eu estou entendendo que eu estou respirando. Se vocês agora pararem e pensarem, durante toda essa aula, vocês não estavam pensando que vocês estavam respirando. Só em alguns momentos que a gente pode ter comentado. Mas isso é inconsciente. Quando eu trago isso para o consciente, a gente chama isso de dispneia. Nesse caso aqui, uma alteração bem importante, braquicefálico, prolongamento de palato. Olha só, chega no centro de vocês com isso daqui, ele vai gerar uma insuficiência respiratória se já não está gerando, tá? Então é o pacientinho que vocês podem até usar a manobra de oxigenoterapia, mas vocês estão entendendo que o problema é a obstrução? Tem uma aula muito legal, gente, que é emergências na pneumologia. Abordagem emergencial paciente respiratório, está disponível gratuitamente no Geração VET, dá uma olhada lá. Então a gente fala de algumas escalas para identificação e interpretação disso daqui, tá? Olha esse outro caso aqui. Quase não tem amplitude torácica. Praticamente ele está ventilando aqui com o abdômen. Se ele está ventilando com o abdômen, isso me leva a crer o quê? Será que pode ter uma fadiga já instalada? Saturação normal. A gente tem como avaliar CO2 sem ser pela saturação, CO2 sem ser por recurso de monitorização, ou seja, no monitor, através da capnografia. Mas capnografia, para ter boa interpretação, o paciente já precisaria estar entubado. Então, se ele já estiver entubado, eu sugiro, manda uma gasometria. Hoje tem disponibilidade, com certeza aí na cidade de vocês tem algum local que acate, que tem esse serviço de gasometria disponível, tá bom? Mas respiração abdominal aqui, pessoal, então já estou tendo uma ideia de que ele pode estar acumulando CO2. O tórax aqui provavelmente, o pulmão aqui provavelmente não está trabalhando. Ou seja, essas interpretações, gente, eu consigo ter um entendimento melhor. E aí eu consigo abordar de forma um pouco mais efetiva esses pacientes. Olha só esse gatinho. Esse gatinho aqui, ele tinha uma PIF e isso gerou efusão torácica. Olha como que tá o padrão respiratório aqui. Eu preciso ventilar esse paciente ou dar oxigênio? Gente, às vezes vai na causa. Toracocentese, melhora a ocupação do espaço pleural e o pulmão volta a distender e ele sai dessa insuficiência respiratória. É uma manobra, por exemplo, né? Ou não, é uma massa, é uma neoplasia, eu preciso vencer resistência. Era uma asma felina, preciso vencer resistência de via respiratória. Então, vários fatores que me levam a crer que, muitas vezes, se eu não tenho como abordar emergencialmente, se oxigênio não resolve, por exemplo, às vezes utilizar um recurso que vença a resistência, seja da complacência pulmonar ou da resistência da via respiratória, que é a ventilação mecânica. E até aqui, o que a gente faz? A gente começa a avaliar essas relações. Eu ia chamar de índice de oxigenação, mas índice de oxigenação, na literatura, eles fazem correlação com pressão de via aérea envolvida, mas a gente pode conceitualmente, didaticamente, chamar de índice de oxigenação quando eu avalio como é que está a oxigenação desse paciente, né? Através de um recurso que todo centro, clínica,
deveria ter, pelo menos, que é a saturação. Então, através da curva, eu vejo quanto de oxigênio está ligado na hemoglobina. É um índice muito utilizado e é um alvo muito bom, inclusive, dentro da ventilação para a gente cercar, desde que essa curva ela esteja numa boa forma, tá? Ou se eu tiver recurso gasométrico, melhor ainda, porque daí eu consigo ter, de fato, a interpretação de quanto que está a pressão arterial de oxigênio, ou seja, quanto está dissolvido no plasma de pressão arterial de oxigênio e fazer aquela relação PAF. O que seria a relação PAF, gente? Ela é uma análise que me ajuda a dar critério de disfunção pulmonar. Então vamos entender aqui. Aqui eu tenho o meu alvéolo e aqui passo o capilar. Eu tenho uma pressão alveolar de oxigênio aqui. E essa pressão alveolar de oxigênio pode ser influenciada por quem? Lembra lá que quem gerou essa pressão foi a fração de inspiração, que é 21%, mas eu posso colocar ele em fração de inspiração de oxigênio de 40% para tentar aumentar essa pressão alveolar. Por quê? Porque a gente viu que o nosso X da nossa regra de 3, ele tem relação com fração de inspiração de oxigênio, é o percentual, ou com a pressão. Se eu não estou mexendo na pressão, eu posso mexer em quem? Nesse índice aqui. Através do quê? Oxigênio terapia. Cada método vai me dar uma fração de inspiração diferenciada, tá? Mas vamos lá, essa fração de inspiração me gerou uma pressão alveolar, e vamos pensar que esse alvéolo está todo edemaciado, aumentou aquela interface da parede, então mesmo eu tenho uma pressão alveolar adequada, eu tenho dificuldade desse oxigênio cair aqui dentro do meu leito capilar. O gradiente alvéolo arterial vai ter um espaçamento, um aumento. Então eu tenho um aumento do gradiente alvéolo arterial, certo? Consequentemente, a pressão arterial aqui, com azinho, ela vai ser menor. Se essa pressão arterial ela acaba sendo menor, a minha relação entre fração que está inspirado dividido pela pressão arterial de oxigênio me sugere o quanto isso daqui pode estar comprometido. Ou seja, me ajuda a avaliar parênquima pulmonar. Vamos fazer um exemplo? Se eu tenho um paciente com uma pressão arterial de 80 milímetros de mercúrio, e eu dividir ela pela fração de inspiração, coeficiente de 0,21, isso vai me dar um resultado de, vamos calcular, me deu uma PAF, um resultado igual a 380, tá? O que seria isso, gente? Então, eu peguei a minha pressão e dividi por 0,21, que é a minha fração de inspiração, 380. A PAF, o ideal é que ela sempre fique maior do que 400. Quando eu tenho até 300, de 400 a 300, a gente tem um quadro de lesão pulmonar aguda. De 300 a 200, eu já tenho um comprometimento do parênquima pulmonar, a gente já tem um critério de SARA leve, 200 a 100, uma SARA moderada, e de 100 menor que 100, a gente tem uma SARA grave, tá bom? Por que eu estou falando isso? Que PAF menor que 200, eu já pensaria em manobra como ventilação mecânica, por consenso, por critério, tá? De 300 a 200, numa SARA leve, a gente talvez ainda consiga segurar na oxigênio terapia. De 400 a 300, eu tenho lesão pulmonar aguda, oxigênio terapia segura, certo? Ou seja, cada paciente, isso é um alvo que a gente vai seguindo. Se a minha oxigênio terapia está melhorando ou não. Coloquei na oxigênio terapia com uma PAF de 200. Quero ver se... edema pulmonar cardiogênico. Quero ver se eu fazendo alguns diuréticos esse paciente vai ter melhora. E daí não teve melhora. Uma hora depois eu repeti a gasometria e fiz a PAF de novo. Fiz a PAF e caiu para 180. Ventilação mecânica. Fiz a PAF meia hora depois, com o primeiro bolo de diurético, e essa PAF já foi para 250. Opa, eu estou tendo resposta, é um alvo. Entrou com PAF menor que 200, ventila, porque senão você vai ter problema de acordo com a literatura. Não sou eu, Daniel, que estou falando, tá? Por que isso é bom como alvo terapêutico? Porque a gente vai conseguindo, através dessa relação, ter a interpretação se o paciente está melhorando ou não, mesmo com saturação boa.
Tá, gente? Isso é importante dizer. Por quê? Porque às vezes o paciente pode estar bem clinicamente, saturando. Saturação é a quantidade de oxigênio que a hemoglobina está carregando. Mas ele ainda está em esforço respiratório para conseguir manter aquela saturação. E aí que começa o problema. Provavelmente esse esforço vai gerando fadiga e a gente vai tendo falhas mistas, inclusive, né, o aumento da nossa insuficiência respiratória. Uma transição de uma insuficiência leve para uma insuficiência grave. Tá? Então é um bom alvo terapêutico seguir com essa relação PAF aqui. Se você não tem, a gente pode fazer índice de SpO2, tá? Lá no curso de ventilação, eu explico também, para quem não tem esse recurso gasométrico, a fazer uma relação chamada SAF, tá? Que ajuda bastante também a gente ter uma estimativa de qual que é a pressão arterial de oxigênio do nosso paciente, para que a gente consiga, sabendo a fração de inspiração com a pressão arterial de oxigênio, qual é a PAF estimada desse paciente, sem o recurso hemogasométrico, tá bom? Mas olha só, a gasometria me dando um pH aqui, o CO2 desse paciente, tá vendo esse detalhe aqui importante? 92. O ideal é que esteja entre 35 e 45. Esse paciente aqui tem uma falha respiratória de qual tipo? Hipercapneica, falha respiratória do tipo 2. E uma PO2 aumentada. Puxa, mas eu não sei a pressão alveolar, né, para fazer o gradiente. Então lá no curso também a gente evolui isso e fala sobre gradiente alveolar arterial, como tirar essas medidas, tá? Tudo para eu ter gradiente. Aqui ele só está dizendo, olha, o oxigênio disponível no plasma. Se eu fizer essa relação pensando que esse paciente está numa FiO2 de 40%, ou seja, está numa cânula nasal, vamos fazer o cálculo aqui. Então a minha pressão é de 194 e vou dividir por 0,40. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Deixa eu pegar a calculadora. 194 dividido por 0,40. 485. Então a minha PAF deu 485. Está acima dos 400. Tem lesão pulmonar? Não. O que ele tem? Hipercapnia. Eu tenho que achar a causa. Acima de 60 milímetros de mercúrio, de CO2, de pressão no CO2, já tem indicação de ventilação mecânica, gente. Então aqui já é um paciente que foi para ventilação mecânica. Isso daqui provavelmente vai fazendo com que acumule CO2. CO2 é ácido, olha só como que está o pH. Então depois a gente pode lá no curso de ventilação também tem como um módulo só de hemogasometria para vocês terem essa interpretação melhor também, tá certo? Mas são índices que a gente avalia. Vamos pensar que um paciente, agora só para vocês verem como é legal esse exercício, um paciente que tem uma pressão arterial de oxigênio, igual a 110. E a FiO2 dele é 21%. Vamos fazer a PAF desse paciente só para ver se ele tem alguma lesão do parênquima pulmonar. Então, 110 divididos por 0,21. PAF deu 523. Perfeito. Esse paciente tem lesão pulmonar? Não. Agora, vamos pensar que esse paciente está com os mesmos 110 de pressão arterial de oxigênio. Só que a FiO2 que ele estava no momento que vocês coletaram essa gasometria era de 40%. Será que ele tem lesão pulmonar? Vamos fazer a mesma coisa, só que com uma FiO2 diferente. Dividido por 0,40. A PAF aqui me deu 275. Eu tenho comprometimento pulmonar? Tenho, está abaixo de 400. Olha que interessante, gente, a utilização da PAF para a gente fazer a interpretação. Às vezes a saturação está boa, mas a PAF está dizendo assim, tem lesão pulmonar. Ah, eu botei no oxigênio, melhorou, tá tudo bem? Não. Eu botei no oxigênio, melhorou naquele momento. Saturou melhor. Agora a gente tem que ir em outros alvos para tentar entender. Mas existe comprometimento pulmonar? Por quê, gente? Porque se essa PAF, se existe comprometimento pulmonar, essa PAF continua caindo, essa lesão pulmonar vai se instalando por uma infecção, ou por uma SARA, ou por uma fibrose pulmonar, uma hipertensão pulmonar, qualquer outra coisa, e não ser seguida, é aquele paciente que vai entrar em fadiga e o teu oxigênio, por mais que aumente o fluxo, não vai ter tanta resposta. Interessante isso, né? Então, alvos, tá? Eu preciso de ter referências não só com saturação. Saturação ela me ajuda muito como alvo, com certeza, mas eu preciso ter ideia de como que realmente tá essas condições gerais, e a PAF ela é algo que inclusive pelos critérios de Berlim que são utilizados a gente dá diagnóstico para a SARA.